Galileia, que é em Tiberíades. E grande multidão o seguiu, porque havia os sinais que operavam sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali, e com os seus discípulos. E a Páscoa e a festa dos judeus estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão vinha ter com ele, disse-lhe Felipe: onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia que havia de fazer. E Felipe respondeu: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E com um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos, mas que é isto para tanta multidão? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, e assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, partiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados. De igual modo também os peixes, quando ele os queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Amém? Para o Senhor Jesus, para conosco, entrega a vitória e o milagre, em nome de Jesus. Pode se assentar e glorificar a Jesus. Bem alegre, bem alegre. Irmãos, entendemos que aqui Jesus Cristo, ele deixa claro que ele é o nosso protetor. Irmãos, às vezes você escuta tanto falar de Jesus, você escuta tanto alguém anunciar esse Jesus para a sua vida, e você pergunta assim: será que esse Jesus, ele tem mesmo cuidado com a gente dessa forma que nós aprendemos? Irmãos, eu quero deixar claro para você que quando Jesus Cristo se manifestou nessa terra, por tantos milagres que nós ouvimos falar, por tantas coisas que ele realizou, irmãos, o que eu entendo e fico admirado, que tudo que nós ouvimos e vimos falar dele, aconteceu por meio só de 3 anos. Imagine, só 3 anos aconteceu tantas coisas que até hoje tem um reflexo maravilhoso. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele partindo para uma cidade, amém, beira-mar, Jesus Cristo vai até o deserto, e a multidão, quando fica sabendo que Jesus vai até esse deserto, as multidões, irmãos, as pessoas saem de onde eles estavam, amém, pega a direção ao deserto e vai até onde está Jesus, porque sabia que estando perto de Jesus, o enfermo seria curado, sabendo que tivesse qualquer enfermidade, estando na presença de Jesus, recebia um milagre na hora, porque ele tinha poder e ele tem poder para isso. A Bíblia diz que ele chega até aquele lugar, e era tamanha multidão que ele precisou procurar um monte, e naquele monte a Bíblia diz que ele subiu naquele monte, e ali ele começa a pregar, ali ele começa a ensinar, ali ele começa, irmãos, liberar um discurso jamais visto. Jesus Cristo começa a curar aquela multidão. Imagine 3 dias de milagre, 3 dias de cura, amém, acontecendo naquele lugar. A Bíblia diz que a multidão não queria ir embora, a multidão não queria dispersar, a multidão não queria sair de perto de Jesus, porque Jesus, irmãos, ele era repleto de bênção, de vitória e providência. Chegou um momento que Jesus Cristo olha para a multidão e vê que a multidão estava faminta, vê que a multidão estava com fome, vê que a multidão estava ali, irmãos, afadigada por tanto tempo que está naquele lugar. Então Jesus também chama Felipe e diz: olha, amém, dá um jeito de tratar dessa multidão, dá um jeito de dar comida para este povo. Ele disse: olha, nós só temos 200 dinheiro, e isso não é suficiente para a tamanha multidão que se encontra aqui,
Mas Simão Pedro chega até Jesus e disse: olha, tem um menino aqui, que ele tem 2 pães, amém, 2 pães e 5 peixinhos, é isso? Amém, glória a Jesus. Ele está presente naquele momento, dizendo: olha, tem 2 pães, amém, 5 pães e 2 peixinhos, digo melhor, amém, somente isso. Mas o que é isso para tamanha multidão? Amém, Jesus disse: traga aqui. Irmão, sabe o que eu entendo? Que naquele momento Jesus começa a preparar aquela multidão para tomar posse de um milagre extremo que ia acontecer naquele lugar. Irmãos, eu vejo que Jesus, ele começa a conversar com aquela multidão e começa a dizer assim: todos vocês que estão aqui, é necessário que vocês se assentem. A Bíblia diz que naquela relva todos se assentaram porque o espaço era grande. Então, quando todos se assentaram, Jesus disse: traga o pão e também traga o peixe. A Bíblia diz que Jesus ergue para cima e dá graça àquele pão, abençoa aquele pão. A Bíblia diz que eles começam a cortar aquele pão e começam a servir a multidão. Irmãos, eles estão cortando aquele pão e aquele pão não se acaba, e vai levando para a multidão vai comendo e o pão nunca acaba. A Bíblia diz que da mesma forma era o peixe. Eles cortam o peixe e vai distribuindo para a multidão. A Bíblia diz que só homens, irmãos, era mais de 5.000 homens. Imagine, irmãos, as crianças e as mulheres, as pessoas que estavam ali. A Bíblia diz que todos vão comendo, todos vão se alimentando, de forma que eles ficam saciados. E quando eles ficam saciados, a Bíblia diz que Jesus lhe faz outro pedido: agora vocês pegam cestos e pegam tudo que sobrejara, para não amerecer, para não jogar fora, para não se perder. A Bíblia diz que ele, pegando as migalhas, os pedaços que ainda sobraram, deu 12 cestos para a glória de Deus. Quem pode entender, diga glória a Deus, aleluia. Irmãos, o que eu acho lindo e maravilhoso é que Jesus Cristo olha para a nossa necessidade e Ele reconhece a minha e a sua necessidade. Mas a questão, irmão, sabe o que eu aprendo aqui através desse deserto? Tem pessoas que vêm no culto, irmãos, tem uns que nem vêm, amém? Tem uns que já estão cansados antes de vir, mas tem pessoas que vêm no culto, fica 2 horas, 1 hora, amém? Está dizendo: esse culto não acaba. Imagina um culto de 3 dias, irmãos, amém? Jesus olhando o esforço, Jesus olhando o interesse daquelas pessoas. Jesus disse: eu não vou despedir a multidão com fome, eu não vou deixar eles sem nenhuma recompensa, eles vão sair daqui alimentados. Imagine você, irmãos, estando numa fome, imaginando assim: se eu passar pela primeira cidade que eu passar, eu vou pegar meus 200 reais que eu tenho e vou comprar tudo de comida, e eu vou comer, meus filhos vai comer, meu esposo vai comer, a minha mãe, os meus pais, todo mundo vai comer. Imagine você, irmãos, o tanto que você ia gastar de dinheiro se você estivesse naquela multidão e Jesus não fizesse o milagre. Mas veja o quanto aquela multidão economizou, porque Jesus Cristo produziu aquele milagre e abençoou aquele pão e abençoou aquele peixe. Irmãos, Jesus deixa claro na nossa vida, amém, que Ele sempre quer nos surpreender. Mas a questão, irmãos, que você precisa ser esforçado. Você precisa se esforçar. Quantas pessoas não se esforçam? Quantas pessoas, irmãos, não têm interesse? Infelizmente, irmãos, tem muita gente vivendo naturalmente, amém, sem sacrifício, sem esforço. Amém. Quando bebe, irmãos, um sacrifício, ele não aguenta, ele não suporta, porque ele não sabe o que é isso. Imagine, irmãos, você passar um dia no deserto sem comer. Imagine você passar 2 dias no deserto sem comer. Imagine você passar 3 dias. Amém, irmão? Se fosse no mundo de hoje, você ia ver muita gente murmurando, dizendo: ei, por que ele veio para o deserto? Por que ele não faz o culto lá no centro da cidade? Por que ele veio no meio da relva? Por que ele veio num lugar desse? Mas Jesus Cristo está dizendo para você que Ele vai dificultar a nossa vida. Sabe para quê? Para que nós oramos mais, para que nós busquemos mais, para que nós prestamos mais sacrifício e seremos dignos do milagre que Ele tem para a nossa vida. Irmãos, sabe o que eu aprendi no livro de histórias? Irmãos, quando você ir lá, irmãos, em Jericó, se você for lá em Israel, se você for na Síria, se você for no Líbano, se você for, irmãos, nas cidades históricas e
difícil, ele procurava as coisas mais impossíveis para que eles pudessem realizar e viver. A Bíblia diz, irmãos, amém, glória a Jesus, que os homens antigos, eles não procuravam facilidade, eles procuravam coisas difíceis, sabe para quê? Para estar mais perto de Deus, para não se corromper, para não se misturar com o mundo, para não dispersar as coisas dos céus. Sabe por quê? A dificuldade, irmãos, ela faz você estar mais perto de Deus, ela faz você buscar, às vezes, o sofrimento que você passa na sua casa, o sofrimento que você passa na sua vida, faz você vir para a igreja, faz você aceitar Jesus, faz você levantar de madrugada e dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. Quantas pessoas, irmãos, amém, quando vai nos hospitais, nas UTIs, irmãos, sabe qual é o lugar que mais tem oração fervorosa? Não é dentro do quarto, não, amém, é dentro dos banheiros. É quando as pessoas escutam o seu diagnóstico, é que aquela pessoa vai morrer. Sabe o que ela faz? Ela sai chorando, e quando entra no banheiro, ela dobra o joelho e fala: Senhor, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recurso, eu não tenho ninguém por mim, mas eu tenho o Senhor. Faz um milagre na minha vida, faz um milagre na vida da minha família. E naquele momento o Senhor visita aquela pessoa e emprega o milagre e a providência, porque é Deus. Irmãos, às vezes você não sabe, amém, você não sabe que essa sua dor é que te mantém de pé. Quem sabe você não sabe que essa luta que você passa é que te mantém na presença de Deus. Porque se Deus te entregar dinheiro, se Deus te dá poder, se Deus te der riqueza, quem sabe você fala assim: adeus igreja, adeus cidade. Quem sabe você muda para outro país, quem sabe você muda para uma capital, quem sabe você compra uma fábrica, quem sabe você compra uma fazenda e você fala: agora eu tenho muito dinheiro, não preciso mais de igreja, não preciso mais de fazer campanha, não preciso mais de buscar. Mas enquanto o espinho estiver na sua carne, enquanto estiver na sua vida, sabe o que Deus está dizendo? Eu lapido você, eu controlo você e te abençoo. Irmãos, tem coisa na nossa vida que nós não entendemos e perguntamos: Deus, por que isso na minha vida? Por que isso na minha vida? Irmãos, parece uma coisa. Você olha a casa do vizinho da igreja, do seu lado, ele encosta na sua casa com um carro novo, entra na garagem e fala: esse carro é meu, está pago, o documento está pago. Amém? Você olha para o vizinho da esquerda, parece a mesma coisa. E às vezes você olha para você e pergunta: por que a minha vida é desse jeito, Senhor? Mas eu quero dizer algo forte para a sua vida. Quem sabe naquele dia o Senhor vai dizer assim: você já deu na minha palavra que por tudo dai graças. Sabe por quê, irmãos? O sofrimento que é na nossa vida, ele gera salvação para a nossa alma. O sofrimento que gera em nossa vida gera providência de Deus. Porque como que Deus vai fazer um milagre na minha vida? Amém? Se não houver enfermidade, como é que Ele vai te libertar? Se você não estiver sobre uma barreira, como é que Ele vai fazer, irmãos, o impossível na sua vida? Se não tiver algo fazendo com que você esteja sofrendo, aleluia. Irmãos, se não houver, irmãos, pessoas enfermas, como que Jesus vai curar? Se não houver pessoas oprimidas, como que vai haver, irmãos, a libertação? Como que isso vai acontecer? Então, por isso, irmãos, para que haja sinais. Eu vejo que uma vez, irmãos, havia alguém paralítico, uma pessoa paralítica. Aí chega até Jesus e diz: ei, Jesus, o que aconteceu com essa pessoa nascer desse jeito? Por que ela está desse jeito? Por que ele nasceu paralítico? Por que ele não anda? Que mal ele fez? Ele é uma pessoa inocente, nunca pecou, nunca fez nada errado. Por que ele nasceu paralítico? Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim: ele nasceu assim, e todo mundo nasce assim, para que manifeste na vida dele a glória de Deus. Sabe o que Deus está dizendo para você? Esse problema que você está enfrentando, essa dificuldade que você está enfrentando, é para que o milagre, a providência de Deus se realize na sua vida. Amém? Sabe essa questão que está, amém, te atormentando? Deus quer fazer um milagre e mostrar para os seus inimigos que Ele é Deus. Amém?
Irmãos, a mesma coisa, Jesus permite o deserto, Jesus permite um lugar de sofrimento. É como se ele dissesse assim: eu vou selecionar. Sabe por quê, irmãos? Jesus coloca você em situações, aí quem sabe você pergunta: o que eu estou fazendo nessa igreja? O que eu estou fazendo aqui? É como se Jesus selecionasse e ele dissesse assim: eu vou para o deserto, porque lá no deserto só vai ir lá quem realmente tem interesse de milagre, só quem tem interesse de receber uma palavra, só quem tem interesse. Sabe por quê, irmãos? É tão bom você trabalhar com quem tem interesse. Amém? É tão bom você pregar para quem quer ouvir. É tão bom você orar para quem quer uma oração sua. Irmãos, Jesus, ele vai para o deserto sabendo que somente as pessoas que tivessem altamente interessadas que estariam ali. Lugar longe, irmãos. Não tinha onde comprar nada, não tinha como comprar uma água doce, não tinha como comprar um pão, não tinha como comprar um alimento ali perto. E se tivesse, a Bíblia diz que no caixa da igreja ou no caixa do ministério de Jesus só tinha 200 dinheiro, não daria para alimentar nem a metade daquela multidão que estava ali. E ele chega até Filipe e disse: vai, caça um jeito de alimentar esse povo. Faz alguma coisa por esse povo, não deixe esse povo ir com fome. E ele fica desesperado, sabe por quê? Jesus coloca a responsabilidade em cima dele. E ele não é capaz nem de decifrar, porque ele disse: olha, amém, 200 dinheiro não dá. Amém, tem aí um pão, um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe para tamanha multidão, também não dá. É como se ele dissesse assim: não tem jeito de fazer nada. Tem gente, irmãos, que ele coloca um ponto final. Amém, quando o seu problema é grande, às vezes ele diz que crê em Deus, diz que é homem ou mulher de Deus, mas ele desacredita de você. Sabe por que muitas pessoas, amém, perdem a bênção, irmãos? Porque a sua fé naquele momento falha. Às vezes ele vem com uma trajetória tão bonita, aí Deus coloca uma vírgula aqui, ele tira a vírgula e coloca um ponto final. Fala assim: olha, o ministério dele acabou, a igreja acabou, a família dele acabou, o casamento dele acabou, as esperanças dele acabou. Mas Jesus está dizendo que é só uma vírgula, amém, não é um ponto final. Amém, quem sabe alguém olhou para aquela situação e disse assim: vamos ter que voltar até as suas casas com fome, desfalecendo pelo caminho. Mas Jesus disse: não, eu sou a providência à vida, eu sou um milagre. Sabe o que ele prova, irmãos? A Bíblia diz que quando Moisés estava lá no deserto, ele viu, irmãos, uma sarça que queimava em fogo. Amém, quando ele se aproxima para ver aquela sarça, amém, ardendo em fogo, mas não se consumindo, ele ouviu uma voz que saía de lá. Amém, ele pôde conhecer que aquela voz era a voz de Deus, mas não era bem a voz de Deus, era a voz de Jesus. Era o próprio Jesus, que ainda não tinha se revelado entre as multidões, não tinha se revelado sobre o mundo. Ele é quem estava lá, porque a Bíblia diz que Jesus é o libertador, e ele estava ali para libertar aquela nação que estava aprisionada no Egito. E quando ele chega, ele disse: Moisés, eu tenho visto a oração daquele povo, vai lá e liberta aquele povo. Ah, Senhor, eu tenho medo de ir lá, amém, porque Faraó não acredita, Faraó, ele duvida, Faraó é um homem ruim. Se ele souber que eu vou libertar aquele povo, ele vai me perseguir. Não vai lá, porque eu te mando, eu fiz a boca do homem, e você vai com essa boca e vai profetizar lá, e eu vou dar vitória. Ah, Senhor, eu vou, mas o que eu direi para aquele povo? Vai lá e diz que eu sou, enviou a voz. E você imaginou se você perguntasse: ei, que religião que você é? Você é budista? Você é muçulmano? Você é cristão? O que você é? Ele disse assim: o meu Senhor é o eu sou. Vai lá e fala que eu sou, enviou a voz. Aí ele fica sem entender: mas como eu sou? Mas ele vai, se Deus mandou ir, amém, não importa qual é o sentido da palavra. Se Deus mandou você falar, se Deus está na sua vida, se é Ele que ordena, vai. Então ele vai lá e diz: eu sou, e enviou a voz. Alguém não entende nada. Quem estava ligado na profecia estava entendendo. E nos muitos anos se passa, Jesus Cristo nasce. E quando Jesus Cristo nasce, irmão, João Batista também nasce. E alguém chega até João Batista e diz: e quem tu és? Amém, ele diz: eu não sou quase nada. Amém, eu sou só a voz que clama no deserto. Mas vem um após a mim, a qual eu não sou digno nem de desatar as alpacas que estão no seu pé.
esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E quando Jesus Cristo ele aparece, irmãos, ele começa narrando a história. Eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou a verdade, eu sou a videira verdadeira, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o Senhor que sara. Amém? Aquele que crê em mim, porque eu sou a vida, ele se ressuscitará. Então ele se revelou que ele é o eu sou que salvou aquela nação e se manifestou. Em Apocalipse 22, irmãos, encerra a palavra, ele mesmo dizendo: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e eu sou o fim. Eu, Jesus, a resplandecente estrela da manhã. Quem glorifica esse mestre, ele não vai ter falta. Jesus fala diante de Herodes quando estava sendo julgado. Alguém pergunta se tu és o rei dos judeus. Jesus não quer responder. Tu és o rei dos judeus. Se Jesus falasse que era, ele seria condenado, porque os judeus já tinham um rei. Aí insiste com ele: Jesus, tu és o rei dos judeus. Aí Jesus é obrigado a dizer: na verdade, eu sou. Então eu sou, irmãos, é o nosso Jesus que fez o milagre daquele multiplicação de pão, a multiplicação daqueles peixes, porque ele, a Bíblia diz que ele é o pão que desceu do céu. Então, se você prestar bem atenção para você não se confundir, o nosso Jesus, ele é tudo de bom, porque se ele é a vida, ele é tudo quanto vive. Se ele é o pão, ele é tudo quanto alimenta. Porque pão, irmãos, não é só aquele feito de farinha de trigo. Pão é tudo que alimenta. Se eu sou o princípio, então quer dizer que princípio é tudo. Se eu sou o verbo, imagine isso. Se eu sou o verbo, o que é verbo? Verbo é a palavra, verbo é a letra, verbo é a história. Jesus é o verbo, amém? Jesus é o alfa, amém? Jesus é o ômega, ele é o início e ele é o fim. Então Jesus, irmãos, ele é tudo. Você só vai entender isso, sabe quando? Quando você subir para a glória e ele se revelar para você. Ele vai dizer: hoje, assim como a Bíblia diz, assim como ele é, nós o veremos. Aí nós vamos entender. É por isso que todos os homens ficam procurando a forma de Deus. Eu queria saber como é que era Deus. Esse dia eu vi uma pessoa ignorante. Por que Deus não aparece? Por que ele não vem falar conosco? Por que Deus não vem dialogar com a humanidade? Por que Deus não marca o encontro com as autoridades? Por que Deus não aparece? É porque o homem não suporta a presença de Deus. Se Deus, irmãos, aparecer nas nuvens, todos nós aqui morríamos queimados, porque nós não existíamos. Amém? Esses dias eu vi, irmãos, um cientista dizendo: olha, nunca queira ir para o espaço, porque o dia que você for para o espaço, a sua mente, amém, ela vai mudar 360 graus. Ele disse assim: mas como isso? Alguém que estava do lado disse: mas como assim a minha mente vai mudar? Porque porque o espaço, ele é muito frio. Quando você sai e viaja por muitas horas no espaço, você vê o globo terrestre. Aí você olha o quanto nós não somos nada, nada mesmo. A nossa significância nesse mundo é tão pequena que é quase invisível diante do mundo que tem, do universo que existe. Então nós, irmãos, somos quase nada, para não dizer que nada, que não somos nada, porque nada é nada. Então Deus era muito grande, nós que somos muito pequenos, e nós não somos capazes nem de entender a sua existência. Quem crê, bate palma e dá glória a Deus. Irmão, receba essa palavra, que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração, que ele continue trabalhando na sua vida de forma especial, e que você possa entender que Jesus Cristo é o seu provedor, é a sua providência. Quando você confiar no Senhor, amém, acreditar que ele está na sua casa, na sua vida, amém, você tem providência para todo sempre. Quem pode ter glória? 4 pessoas, seu coração está entristecido.